Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana. Hoje eu vou complementar a ideia discutida na videoaula anterior, que é a ideia de que o nosso cérebro não foi feito para raciocinar e que, na verdade, como raciocinar é uma coisa que demanda muito esforço, a gente foge disso bastante. A gente tenta evitar isso através da formação de hábitos. Tá? Isso é uma ideia da psicologia cognitiva atual, defendida por vários psicólogos cognitivos, inclusive o que eu deixei a referência lá no post do vídeo, que é o Daniel Willingham. Bom, raciocinar é difícil. Então, por que apesar disso, a gente ainda assim se dispõe a aprender? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. Bom, existe uma outra característica que nos ajuda a enfrentar esse desafio de aprender, mesmo o nosso raciocínio sendo meio lentinho, que é o fato de que as pessoas são curiosas. Tá aí todos os reality shows da vida que não me deixam mentir. Tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, em termos de aprendizagem, né, que as pessoas gostam de resolver problemas. É verdade, elas gostam de resolver problemas, mas somente numa condição. Na situação em que elas acreditam em que elas vão conseguir. Então, pense numa situação de aprendizagem típica de sala de aula. Se o aluno lê um problema e ele acha que tem uma ideia de como ele vai resolver aquele problema, ele se empolga e começa a tentar resolvê-lo. Se esse mesmo aluno lê esse problema e ele não faz a mais remota ideia nem de por onde começar, ele não acredita que ele vai conseguir resolver. Então, ele se desanima e nem tenta. Tá? Então, ele se frustra. Simplesmente, ele não acredita que vai conseguir. Por que as pessoas gostam de resolver problemas? Por que isso acontece? Porque, de alguma forma misteriosa, no nosso cérebro, quando a gente chega à solução de um problema, a gente sente prazer. Olha que maravilha de presente da natureza. Ela nos deu um raciocínio um tanto quanto lento, mas ela nos deu também uma curiosidade e uma vontade de resolver problemas, porque isso vai me dar um prazer. Bom, diante de tudo isso, como é que a gente consegue promover uma melhor aprendizagem? A aprendizagem vem acontecer quando o desafio cognitivo está no nível correto para aquela pessoa que está aprendendo. Por que eu digo no nível correto? É que se for muito fácil, fica chato. É igual aquela piada que você já sabe a resposta, você já sabe o final. Então, não é uma coisa que vai te dar prazer resolver um problema muito fácil. E se tiver muito difícil, é frustrante. É frustrante porque a pessoa olha para o problema e ela acredita que não vai conseguir resolver o problema e nem tenta. Então, o desafio cognitivo ele tem que estar no nível correto. O que isso quer dizer na prática? Bom, se você é um professor, isso quer dizer que você tem que oferecer opções em variados níveis de dificuldade para os seus alunos, porque cada um está num nível cognitivo diferente. Se você é um autodidata, isso quer dizer que você tem que encontrar a fonte de informação que está no seu nível cognitivo atual. Não adianta você querer ler aquele livro que todo mundo diz que é a Bíblia sobre o assunto, se você ainda não tem as condições de entender aquele livro. Não tenha vergonha de pegar um livro um nível abaixo para que você sinta prazer em ler aquele livro, aprenda algumas coisas com ele e aumente o seu nível cognitivo para poder enfrentar a tal Bíblia da sua área de interesse, certo? Então, aqui tem uma aplicação bastante prática dessa questão de como que a gente aprende melhor. Então, o mais importante aqui é isso. Se você está no nível cognitivo correto, você aprende mais rápido, porque você vai estar motivado. E agora nós vamos falar sobre isso, motivação. Então, quais seriam formas práticas de aumentar a motivação para aprender?
Uma delas eu já comentei, é ter várias opções. Então, por exemplo, você está procurando aprender um assunto. Você faz uma pesquisa em livros, na internet, em várias fontes, e aí você vai escolher aquelas fontes que estão mais próximas do teu nível cognitivo. Seja textos, seja problemas para se resolver, o importante é que você escolha aqueles que não sejam nem fáceis demais, nem difíceis demais, porque é com eles que você vai evoluir mais rápido, certo? Então, você escolhe, dá uma passada de olho, esse aqui eu estou entendendo mais ou menos, mas está me trazendo um pouco de informação nova. Esse é o texto ideal para você ler, e não aquele que você não entende nada nem do primeiro parágrafo, nem aquele que você já sabe tudo, certo? Parece meio óbvio, mas às vezes as pessoas não se dão conta disso. Uma outra forma de aumentar a motivação, ou pelo menos de diminuir a desmotivação que acontece quando você se depara com um problema que você acha muito grande e muito difícil, é dividir essa tarefa ou esse problema em coisas menores, em pedaços menores. Tá? Então, se é um texto, você vai dividir esse texto em pedaços menores. Se é um problema, vamos tentar ver se esse problema pode ser resolvido em 3 passos diferentes, e aí você se preocupa com um de cada vez. Tá? Isso é uma coisa que em engenharia, em matemática, se chama dividir para conquistar. Tá? É uma técnica bem conhecida. O que acontece quando você faz isso? Você diminui a ansiedade gerada pela crença de que você não tem condições de resolver aquele problema dificílimo e enorme. Tá? Quando você se depara com uma tarefa menor, você olha para ela e fala assim, não, isso aqui eu consigo resolver, o resto eu vejo depois, certo? Então isso aqui aumenta a tua motivação para enfrentar aquelas pequenas tarefas. Uma outra coisa que eu acho super interessante, super importante para aumentar a motivação para aprender, são os sucessos de aprendizagem. Ou seja, quando você tem várias opções e começa a ler os textos ou resolver os problemas no seu nível cognitivo, você começa a ter sucessos sucessivos. Você começa a acertar, você começa a entender, a coisa começa a fazer sentido para você. Isso é um sucesso de aprendizagem. O que acontece quando você começa a ter vários sucessos de aprendizagem? A sua autoconfiança aumenta. Quando a sua autoconfiança aumenta, o que vai acontecer? Quer dizer que você vai acreditar mais que você vai conseguir vencer o próximo desafio. Com isso, você aumenta a sua tolerância à dificuldade e vai enfrentando desafios de aprendizagem cada vez mais difíceis. Esse processo aqui, ele é muito bacana e eu vi ele acontecer comigo numa situação bem específica, que é a aprendizagem de línguas. Eu estudei inglês a vida inteira, como todo brasileiro, desde a escola e fora da escola, em cursinhos e tal. E cheguei no mestrado, doutorado, só sabendo inglês técnico, né? Leitura de inglês técnico. Eu não conseguia entender, eu mal conseguia falar, então meu nível de inglês era bastante sofrível. Aí um belo dia eu resolvi que eu tinha que aprender inglês. E eu consegui lá um método em que eu realmente aprendi inglês. Hoje eu sou uma pessoa fluente em inglês. Eu falo, eu escrevo, eu entendo o que se fala em palestras, o que se fala em filmes. Então, com isso, eu ganhei uma grande autoconfiança de que eu sou capaz de aprender uma língua estrangeira. Então, hoje, se eu for tentar aprender uma língua estrangeira, eu vou com muito mais certeza de que eu vou vencer esse desafio. E com isso eu vou muito mais motivada. Isso já aconteceu, na verdade. Eu comecei a aprender francês, eu parei por questões de saúde, mas eu fiquei uns 6 meses aprendendo francês e aprendi muito rápido e de uma forma bem tranquila, porque, na verdade, eu sabia que uma hora eu ia me tornar fluente em francês se eu continuasse naquele ritmo. Certo? Eu tinha essa confiança porque eu já tinha passado pelo processo em inglês. Tá? Então, essa coisa aqui, ela é muito importante. E ela, na verdade, é uma decorrência de você trabalhar nessas duas coisas. De ter opções para que você encontre a fonte de informação ou o problema que está dentro do seu nível de dificuldade, dentro do seu nível cognitivo correto. E se aquele problema não tem jeito, é aquele problema que você tem que resolver, né? E ele te parece muito difícil, divida em tarefas menores, faça aos pouquinhos e
aos poucos você vai conquistando o seu problema. E quando você conquista, o prazer é enorme. Porque lembra que resolver problemas gera prazer. Isso é uma característica do nosso cérebro. E aí você vai saboreando esses sucessos, aumentando a sua autoconfiança e aumentando a sua tolerância a problemas mais difíceis. Tá? Então, é a fórmula perfeita para aumentar a motivação e a capacidade de aprender. É isso, pessoal. Eu espero que essa videoaula tenha sido bacana, tenha sido útil para vocês. E gostaria de ouvir comentários, sugestões, histórias em que vocês viram isso acontecer ou viram o contrário disso acontecer. Tá? Aqui ninguém é dono da verdade. Mas gostaria de ouvir as opiniões de vocês sobre tudo isso aqui. Tá? Aí na seção de comentários do blog. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima.